dia possa continuar invadindo e tomando conta do teu ser. E se isso ainda não aconteceu, o desejo do meu coração é que a alegria desse dia contagie o seu ser, que a alegria desse dia possa te envolver para te transformar e numa nova semana você tenha forças para continuar. Que a alegria desse dia, a alegria da obediência à palavra do Eterno possa continuar te contagiando e te contagie de tal modo que você deseje mais e mais e mais da Shalom que esse dia traz. Da Shalom que mesmo em meio à escuridão nós podemos ver a luz, que mesmo em meio à guerra nós podemos ter alívio, que mesmo em meio à dor o Eterno nos mostra que somente Ele, pode nos trazer alívio ao nosso medo, à nossa dor, à nossa angústia. Somente o Eterno pode nos trazer a tranquilidade da Shalom dentro do nosso interior. E esse dia é o dia que nós usamos porque foi um mandamento do Todo-Poderoso que nós venhamos lembrar desse dia. E não apenas isso, santificar esse dia para o Eterno. É por causa disso, por causa do amor a essa palavra, a palavra do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Podem fazer, podem construir, podem inventar, quantos quiserem, mas nós sabemos que Ele é o que fez todas as coisas. Porque nós vemos, nós conseguimos ver mesmo sem enxergar. Porque o Eterno é assim. Você não precisa enxergá-lo, vê-lo com seus olhos, como eu estou vendo esse céu, como eu estou vendo esse monte de neve. Não precisa. Basta você olhar para o que ele criou, para você saber que ele fez todas as coisas. Ele é maravilhoso, porque ao fazer todas as coisas e nos dar os nossos cuidados, ele nos ensina como agir. Ele nos ensina o que fazer, ele nos ensina os seus caminhos. E é por causa desse amor aos seus caminhos, aos seus ensinamentos, que eu, aqui da nossa casa, e você, aí, da onde quer que você esteja, dos quatro cantos da terra, está junto para aprendermos e continuarmos aprendendo a vontade do Todo-Poderoso. Desde ontem, nós estamos com o nosso querido Moré Renato de Prísio, né? Prínsio, aprendendo a vontade do Eterno. E como é maravilhoso enchermos o nosso coração com isso, para começarmos uma semana batalhando por aquilo que nós queremos, que nós desejamos, com o nosso pai Jacob. Batalhando com fé, mostrando a nossa fé pelas nossas ações, como nosso pai Jacob. Mas, antes de nós começarmos esse pequeno resumo, eu me chamo Kessia, né? E nós estamos aqui no canal Teshuvah Total para mais uma vez fazermos um pequeno resumo de toda a porção, ou pelo menos tentar. Quando é muito grande a gente não consegue, né? De toda a porção da semana. Porção essa que eu tenho certeza que você já estudou durante a semana, né? E já está mais do que afiado. A gente vai apenas juntar os nossos conhecimentos para, assim, transbordar de conhecimento e começar uma nova semana cheios, né? Saciados, para continuarmos tendo força para caminhar nesse nosso caminho de Teshuvah e retorno ao Eterno. Mas, gente, antes da gente começar a nossa porção, eu quero lembrar vocês... Opa, só... sobre a próxima festa, né? Que nós vamos comemorar. Hanukkah, ou dedicação, consagração, né? Essa festa, ela tem início... Deixa eu colocar aqui a canetinha para a gente já... Pronto. Essa festa, ela tem início no dia 7 de dezembro, ao pôr do sol, na quinta-feira, tá bom? Na quinta-feira dessa semana aqui, nós vamos entrar a partir do pôr do sol. No dia 7 de dezembro, começa a festa de Hanukkah. E
nós teremos um estudo preparatório na terça-feira, dia 5 de dezembro. Isso significa que nós não teremos o momento do hebraico, mas teremos, né, pela graça do Eterno, que todos os anos prepara isso para nós, para a gente não entrar nas festas do Eterno, e também nessa festa que não é uma festa que o Eterno disse para que façamos, mas é uma festa que nos mostra, né, que nos apresenta a misericórdia do Eterno em trazer o milagre ao seu povo. Então, o Moré Marcos Felipe, na terça-feira, a partir das 19 horas, né, ele vai trazer esse estudo sobre essa festa. Aí, na quinta-feira, nós teremos a comemoração da festa às 19 horas. A festa vai até o dia 15 de dezembro, ao pôr do sol, tá bom? Então, aviso dado, lembrete dado, para que você possa se preparar. Vamos lá começar a nossa linda porção, gente, que, como todas as porções, né, nos trazem ensinamentos incríveis. Vaishlar, e enviou. A porção dessa semana nós já estamos aprendendo desde ontem com o nosso querido Renato, né? E vamos tentar agora fazer um pequeno resumo sobre toda a porção, ou pelo menos parte dela, já que nós temos pouco tempo para muita coisa, então acabamos escolhendo as partes principais e vamos falar um pouco dela, né? Na semana passada, nós estivemos juntos pela graça do Eterno e nós vimos que o nosso querido Yaakov, nosso pai, ele foi para Harã, fugido, né? Porque ele havia enganado seu pai, enganado seu irmão, e foi aquela confusão terrível, e pelo ódio do seu irmão, ele teve que sair, né? Porque ele enganou seu pai pelo ódio do seu irmão. Ele enganou seu pai para quê? Para receber uma bênção, através de mentira e de engano. Ele queria ser abençoado, né? Ouvindo a sua mãe, ele queria ser abençoado. E por causa disso, dessa bênção, né, que ele queria, que ele recebeu, ele teve que sair de casa fugido, com medo, né? E nesse caminho, no Ramacon, ele dorme naquele lugar, tem um sonho da escada. E a gente viu, né, todo o processo. Ele chega, ele fala com o Eterno, levanta uma coluna, vai para Harã, e lá em Harã ele chega na casa do seu tio, e lá ele conhece Rachel, que trabalhou por ela 7 anos, mas foi enganado, assim como enganou seu pai, e teve que casar com Lea, mas trabalhou mais 7 anos e casou com Rachel. E a partir desses 20 anos que ele passou lá, ele teve 11 filhos e 4 mulheres. E o Eterno abençoou Yaakov, que mesmo trabalhando 14 anos sem salário, ele sai de lá com muitas posses, né? E quando ele sai de lá fugido, por quê? Porque Labão não queria que ele saísse de lá, porque Labão queria as bênçãos que perseguia Yaakov. Porque Yaakov, o servo do Deus Todo-Poderoso, era abençoado pelo Deus Todo-Poderoso, e Labão não queria perder a bênção. Ele queria as bênçãos e não Yaakov. Mas Yaakov, né, um homem cheio de ações, um homem cheio de fé e que demonstra com as suas ações a sua fé, ele foge do seu sogro, e o seu sogro vai atrás dele, e logo depois desse livramento nós começamos essa porção. E nessa porção nós veremos a luta de Yaakov pela bênção do perdão do seu irmão. Nós veremos a luta pela bênção da vida e da libertação do medo e da angústia que perseguiu Yaakov durante 20 anos. Né? Nós vamos ver o reencontro, né, de Yaakov. Nós vamos ver o livramento, né, mais uma vez, de Yaakov
da morte em Sichem, nós vamos ver a filha de Jacó violentada. Nós também temos a vingança dos seus filhos, né? O retorno a Techuvá de Jacó, a morte de Rahel, a morte de Débora, a morte de Isaac, o nascimento de Benjamim. E é assim que nós podemos resumir toda essa porção. Bom, nós sabemos, gente, que Jacó, ele é um homem de muita fé. Nós sabemos disso, ele é o neto do pai da fé, né? Mas, gente, vocês já se perguntaram o que é fé? O que seria uma fé? Será que fé é apenas um pensamento ou uma certeza? Será que fé se resume nisso? E tendo esse pensamento, eu cheguei ao momento em que, quando Yeshua ele ressuscita, né? Ele aparece às mulheres que vai falar o seu talmidim, elas não creem nisso, eles não creem, né, no que elas falaram. E aí, quando finalmente Yeshua aparece para eles, ele fala para eles que, depois de mostrar que era ele mesmo, ele fala para eles, né, antes de ascender, né, ao céu, antes de subir, ele fala para eles, lá em Marcos 16:15, né, que eles devem ir a todo o mundo anunciando a boa nova, né, e todas as pessoas que crê e foi imerso será salvo. Mas quem não crê será condenado. Bom, eu fiquei me perguntando, juntando tudo isso, né? O que será esse crer? Esse crer que Jacó crê. Esse crer que Yeshua fala. Será que é só você proclamar com a sua boca, eu creio e pronto, acabou, não precisa fazer mais nada, né? Será que é isso mesmo? Apenas proclamar com a sua boca e ter uma certeza no coração e pronto, acabou, isso é fé? Será que foi isso que Abraão, o pai da fé, nos ensinou? Será que é isso que Isaac nos ensinará nessa porção? Porque, gente, quando eu estava lendo essa porção do início ao fim, tudo que eu vi foi Jacó nos mostrando a sua fé. Então, vamos lá ver rapidão, assim, como um resumo, né? O que o nosso pai Isaac, Jacó vai nos falar sobre fé. Vai nos ensinar. Na verdade, ele nem chega a pronunciar essa palavra, mas os seus atos nos mostrará a sua fé. Porque fé, gente, é isso aí. Fé é demonstrada com isso aí, com atos, né? Não é com palavras. Vamos lá aprender com o nosso querido Jacó. Desde ontem a gente está aprendendo com o nosso querido Renato, né? E agora nós vamos juntos cavar e obter mais um pouco. Aí daqui a pouco ele vem, a gente continua cavando e obtendo mais e mais e mais. Por quê? A Torá do Eterno é um tesouro inestimável. Quanto mais você cava, mais tesouro você encontra. A nossa porção ela começa no capítulo 32. Vamos lá, verso 4. E enviou Jacó mensageiros à sua face para Esav, seu irmão, em direção à terra de Seir e à região de Edom. E aqui nós conseguimos ver o início dessa saga, né, de demonstração de fé de Jacó. Jacó, quando ele sai de Harã, ele sai com a palavra do Eterno. Foi o Eterno que disse, vá, volte para o lugar da onde você saiu. Volte para aquele lugar que você erigiu aquela pedra e que você a ungiu. Volte para aquele lugar, né? E ele fez isso, ele voltou com essa promessa. Com a promessa de que ele seria aquele homem que continuaria a aliança do seu avô Abraão. Então, sabendo disso, Jacó,
Ele poderia pensar, bom, o Eterno, ele me prometeu que me salvaria, então agora eu vou só cruzar minhas pernas, quer dizer, não vou cruzar minhas pernas, vou continuar andando, né, e vou para lá, um peito estufado, porque o Eterno falou, se o Eterno falou, ele cumpre, né? Mas o que a gente vê Jacob fazendo, gente? Nós vemos Jacob demonstrando a sua fé através das suas ações. Ele crê que o Eterno ele vai realmente livrá-lo, né? Mas aí ele vai com as suas ações nos demonstrar essa crença. Ele envia esses mensageiros com essa instrução. Eis o que vocês devem dizer a meu irmão Esaf. Seu senhor Jacob diz, tenho vivido com Lavã e permaneci com ele até agora. Possuo gado, jumento e rebanho, servos e servas, e envio essas notícias ao meu senhor com o objetivo de obter o seu favor. Ou seja, ele está mandando essa mensagem já preparando o terreno, né? Querendo receber o favor do seu irmão, demonstrando para o seu irmão que ele não está voltando agora para cumprir aquilo que ele desejava, roubando a bênção, né, do seu pai, que o seu irmão o serviria. Aí o que acontece? Os mensageiros voltam a Jacob com a resposta do seu irmão. Fomos ao encontro de Esav, seu irmão. E aí, meu amigo, que ele tá vindo ao seu encontro, mas ele não vem sozinho não, Jacob. Ele vem com 400 homens. Ou seja, qual foi a resposta que Esav disse? Volte ao meu irmão e diga a ele que eu vou ao encontro dele sim, mas eu tô indo com 400 homens. Será que ele estava saindo com esses 400 homens para dar um abraço no seu irmão? E aí, gente, o que acontece? Esse verso aqui é o verso que me faz dos patriarcas amar mais Jacob. Porque esse verso aqui me mostra que Jacob é um ser humano como eu e você. Todos os atos de Jacob nos mostram que ele é um ser humano como eu e como você. E aí o que Jacob faz? Ele dividiu as pessoas, os rebanhos, o gado e os camelos que estavam com ele em 2 grupos. Esse é o segundo ato, né, de fé de Jacob. Ato de fé, nós vamos ver que a fé ela é demonstrada em atos, né? Aí, gente, olha só. Muita gente chega para mim e fala assim, que aquele que tem medo não tem fé. Se a pessoa tem medo, é porque ela não tem fé. Olha que Jacob, ele saiu de Harã com uma promessa de que o Eterno estaria com ele, de que ele seria o homem que daria continuidade à aliança do Eterno, né? De que dele suscitaria o Eterno uma nação e de que dele seria abençoado todas as famílias da terra. E a sua descendência seria como o pó da terra. Esse cara que tem essa promessa do Eterno, por causa do seu irmão que está vindo ao encontro dele com 400 homens, ele sente medo e ele sente angústia. Vocês acham que Jacob não era um homem de fé, então? Porque ele sentiu medo? E as pessoas também pensam que ter fé é você parar, é você se estagnar, é você não fazer nada, esperar apenas cair do céu. Isso é fé para o ser humano. O Eterno prometeu, o Eterno vai cumprir, eu não preciso fazer mais nada. Mas se você ler, se você estudar, se você ruminar, se você comer nas escrituras de Bereshit, a revelação, você vai ver exatamente o contrário. Todos os pais que foram considerados homens de fé, incluindo Abraham,
ele vai demonstrar a sua fé através dos seus atos. Então, muita gente acha que porque o Eterno prometeu, a gente não precisa mais mover uma palha. A gente não precisa mais gastar uma caloria, porque se você tem fé, vai acontecer. Se não acontecer, é porque você não tem fé. Aí as pessoas perdem muito com esses pensamentos, né? Perdem mesmo. Vamos continuar, que aqui a gente não tem muito tempo, não. Cadê, meu Deus? Não quer passar de novo. Vamos lá. Deixa eu ver, tá. Dizendo, né? Ele divide esse grupo e o que ele pensa, o que ele tem na cabeça, né? Ele sabe que o Eterno vai cumprir as promessas na vida dele. Mas o que ele pensa? O que ele pensou fazendo isso? Dividindo os grupos, né, em dois. Ele pensa assim, ó, quando Esaú vier, ele atacar o primeiro grupo, porque ele sabia que Esaú vinha para isso com 400 homens, né? Com 400 homens. Jacó, que viveu com Abraão e ouviu as histórias de Abraão, sabe que um exército com 300 homens foi capaz de vencer 5 reis. Então, o que um exército com 400 homens não seria capaz de fazer com ele e a família dele só? Que não tinha nenhum exército para lutar, né? Ele sabia. Aí, o que ele pensou? Se eu dividir, vai ter chance, né? De ele atacar o primeiro grupo e o segundo grupo escapar, né? E aí, é por isso que ele faz essa divisão. E depois de fazer a divisão, depois dele agir, por quê? Porque Jacó é um homem de fé. E a fé é demonstrada com ação. Aí o que ele faz no seu terceiro ato de fé? Ele age, ele crê, ele age e aí ele vai ao Eterno. Então Jacó disse ao Eterno: Elohim de meu pai Abraão e Elohim de meu pai Isaac, Adonai, que me disse: volte para a sua terra, para seus parentes, e eu farei bem a você. Ou seja, ele sabia que o Eterno faria bem a ele. Não sou digno de todo o amor e fidelidade que demonstraste para com teu servo, pois eu atravessei o Iarden apenas com o meu cajado. No entanto, tornei-me agora em 2 grupos. Ele sabe, ele vê a misericórdia do Eterno na vida dele. Aí o que ele pede? Por favor, salva-me de meu irmão Esaú. Tenho medo dele. Temo que ele se aproxime e me ataque sem piedade. Ele possa atacar também as mães e os filhos. Jacó não temia apenas por ele. Ele temia principalmente pela família dele. Pela família dele, gente. Ou seja, Jacó, ele tinha medo da extinção total dele, né? Não apenas da morte dele, mas da morte dos seus descendentes também. Ele tinha medo, apesar dele ter a promessa. Ele tinha medo. Tu me disseste, com certeza, farei bem a você e tornarei seus descendentes tão numerosos quanto os grãos de areia do mar, tantos que não podem ser contados. Ele sabia dessa promessa do Eterno, mas ainda assim ele teve medo, porque Jacó é um ser humano como eu e como você. Ter medo, gente, não significa que você não tem fé. Ter medo significa que você é ser humano, você não é o Eterno. Apenas o Eterno não tem medo. E agora nós vamos para o 4º ato de fé de Jacó. Ele permaneceu ali naquela noite. Então, escolheu dentre seus bens o seguinte presente para Esaú, seu irmão. Jacó não era besta nem nada. Vamos ver que presente era esse? Olha aí, ó.
Ele escolheu entre os seus bens, né, 550 ao todo animais. Porque o que Yaakov pensou? Yaakov não é besta não, gente. Ele não é bobo, não. O que ele pensou? Ele tá vindo com um exército de 400 homens. Se ele sabe, né, ele voltar atrás e não quiser me matar, né, ele me perdoar, que ele vai, porque ele tinha certeza que o Eterno ia fazer o impossível acontecer. Mas o que ele pensou? Se ele vem com esses 400 homens, esses 400 homens não vão sair de mão vazia, não. Então, o que Yaakov já fez de antemão? Mais um ato de fé. Ele manda na frente dele o espólio, o pagamento desse exército. Por quê? Porque ele não é besta, né? E aí, olha só o que o verso 17 fala. Ele os entregou ao seu servo, cada manada em separado, pouco a pouco, né? E disse aos servos, passem à minha frente e mantenham o espaço entre uma e a outra. Então, gente, Yaakov, ele conhecia o seu oponente, como disse o nosso querido Moré Renato, né? Ele conhecia o seu oponente. Para a gente lutar contra alguém, nós temos que conhecer o nosso inimigo, né? Porque se a gente não conhecer, como é que a gente vai lutar? Quais as armas que nós vamos usar? Se a gente não sabe, não conhece o campo, não conhece nada, a gente não sabe, né? Como é que nós vamos lutar contra algo que a gente não conhece? Então, ele já manda as coisas para amansar o seu irmão. E sabe o que esses versos aqui também me mostram, gente? Eles me mostram que a preocupação de Yaakov não estava em momento algum nos seus bens, né? A preocupação de Yaakov estava em proteger a sua família. Estava em proteger a sua própria vida, né? Só nos mostra que ele não era apegado ao que ele tinha, mas tudo que ele queria era permanecer vivo e que a sua família permanecesse vivo também, né? Então, por causa disso, o presente seguiu na frente dele, né? E ele passou a noite no acampamento. Ele se levantou naquela noite, ele passou a noite, ele não dormiu. Ele pegou as mulheres, as escravas e os filhos e atravessou o Iaboque, né? Atravessou o riacho. Ele cruza o riacho, né? E a seguir ele também atravessa os seus bens. Mas vamos continuar. Mas Yaakov, só um pouquinho, deixa eu só ver aqui. Ok, vamos continuar. Se esse negócio deixasse. Depois que eu atualizei, eu tô com muito problema em passar os slides, então vocês têm que me perdoar, eu não consegui resolver ainda esse problema, gente, de passar os slides, ele trava e não quer passar de jeito nenhum. Tira até a minha concentração no que eu tô falando. Mas vamos continuar, né? Que a gente é como Jacó, é persistente. Vamos lá. E o que acontece depois dele passar as mulheres e os filhos, né? Será que Yaakov, ele passa eles pro outro lado pensando assim, eles vão na frente e eu fico aqui atrás, né? Se Esaú vier, eu corro e ele morre tudinho, mas eu vou me salvar e faço a minha vida depois. Não, bora ver o que aconteceu. Yaakov foi deixado só. Então, um homem apareceu, né? E lutou com Yaakov até o amanhecer. Mas, gente, hoje de manhã, quando eu estava sentada, meditando sozinha lá embaixo também, dando a minha primícia, a primícia do meu dia, eu estava meditando nisso daqui, lendo e meditando, né? Yaakov foi deixado sozinho. Yaakov estava morrendo de medo. Yaakov estava em angústia. Imagina só, ele não dorme, ele pensa, ele tá a mil, ele tá, né? Só o Eterno mesmo para fazer ele se acalmar. E aí o que o Eterno faz? Vem para acalmar Yaakov, gente. Mas eu vendo isso daqui, ó,
Jacó foi deixado só. Sabe do que eu lembrei? Eu lembrei do nosso amado, do amado da nossa alma, Yeshua. Quando lá no lugar de prensa das olivas, né? Das azeitonas, ele estava com seus discípulos já no seu último momento, antes da sua morte, antes de ser levantado naquele madeiro, ele estava ali só. Ele pega os seus discípulos e leva com ele para ajudar ele naquele momento de angústia total, porque ele estava no momento, ele diz, né, a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal, ele fala, né, e ele leva 3 daqueles discípulos para que vigiem com ele, mas aqueles discípulos, ao invés de vigiar com ele, eles dormem, e Yeshua se é achado sozinho na sua angústia. E naquele momento de angústia total, a angústia dele foi tão incomum que ele transpira sangue. E eu lendo isso aqui, olhando para Jacó também foi deixado sozinho. Mas ele não foi deixado sozinho porque ele não era um homem amado, ao contrário, ele era um homem muito disputado, né? Era o homem mais disputado da face da terra naquele tempo. Não é? Não era porque ele não era amado, gente. E aí eu fiquei pensando nisso tudo. Muitas vezes, quando nós estamos no nosso momento de angústia total, como Jacó, eu acho que esse foi o momento de mais medo da vida de Jacó. Como Yeshua, que eu tenho certeza que foi o momento de mais tristeza e angústia, né? Quando ele estava ali a ponto de transpirar sangue, de tanta angústia que ele estava, de tanta tristeza. Nós também, na nossa tristeza, no nosso momento de angústia, nós somos deixados sozinhos. Mas será que quando nós estamos sozinhos, nesse momento de angústia, é para que nós fiquemos sozinhos? Não, não é. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando um pai ele vai ensinar um filho, ele precisa de plateia para meter o pitaco, para meter o bedelho, né? Para dar opinião? Não, ele precisa estar só para ensinar o seu filho. Do que Jacó tinha medo? Do seu irmão. Do seu irmão que está vindo com 400 homens. E aí o que o Eterno, Pai, o Pai, faz? Ele vem. Ele vem e luta com Jacó. Vamos continuar para ver, essa luta é boa. Vamos lá, vamos continuar para ver o que acontece. E aí, quando percebeu que não derrotaria Jacó, golpeou a ligação do quadril de Jacó, para que seu quadril se deslocasse enquanto lutava com ele. Gente, pelo amor, esse verso 26 aqui. Jacó lutando com um homem. E esse homem é o próprio Eterno, né? Porque é o que está falando aí. Não sei se era ânima, mas o que está escrito aqui é que era o Eterno. Vai falar depois, né? Vocês acham que ele tinha alguma chance de vencer? Gente, é comparado assim, ó. É comparado uma formiguinha, a menor que existe na face da Terra, lutando contra Sansão. Será que aquela formiguinha menor da face da Terra, sem veneno nenhum, porque tem umas formiguinhas que elas são piquitititas, mas se ela te pegar, meu amiguinho, você passa o dia todo, graças ao Eterno, ela é muito pequena. Lá no Amazonas é chamada de jiquitaia. Não sei se tem na tua região aí, mas ela é bem pequenininha, vermelhinha. Para você ver ela, tem que ter uma lupa. Mas se ela te picar, você passa o dia todo chorando. Se coçando, dói. Se ela fosse maior e picasse, a gente morria, eu tenho certeza.
Então essa formiguinha, ela não tem veneno nenhum, ela é só uma formiguinha indefesa. É a mesma coisa de dizer que Jacob estava lutando com o Melchim, com o mensageiro, né? Com o eterno, pronto, porque é isso que diz o texto, né? Com esse homem que representa o eterno. É a mesma coisa, mas olha, ele está vencendo de tal ponto que ele teve que golpear ele. Por que isso, gente? Por que isso? Vamos continuar vendo para a gente tentar descobrir o porquê. Ai, meu Deus, peraí, rapidinho. Eu bati aqui e saiu do... Agora voltou. E vamos ver aqui. E aí esse homem, né, nós vamos chamar ele de homem, que é assim que está escrito aqui, ele fala para ele, deixe-me partir, subir, né, deixe-me partir, o amanhecer, porque o amanhecer já está vindo. Aí Jacob responde para ele, não o deixarei ir, a menos que me abençoe. E Jacob aprendeu. Aprendeu o que, gente? O que ele aprendeu? Ele aprendeu que bênção não se rouba, bênção não se toma, bênção não se engana para ter, bênção se luta para receber, né? Não vou deixar, eu só vou deixar se você me abençoar. Jacob é aquele que segura as oportunidades. E olha só o que esse homem fala para ele. O homem perguntou, como é seu nome? Ele respondeu, Jacob. Então disse, não Jacob dirá mais o teu nome, mas Israel, pois perseverou com Elohim e com as pessoas e prevaleceu. Por que a luta, gente? Por que Jacob está vencendo? Será que Jacob realmente teria chance? Tinha chance? Por que vocês acham que ele está vencendo? Um pai, quando ensina um filho, ele deve, tipo assim, se você vai ensinar o teu filho a uma queda de braço, você vai fazer o teu filho ser forte, não fazendo força no teu braço, não fazendo com que o teu filho puxe toda a força que ele tem para te vencer, ou se você ensina ele apenas pegando na mão dele e deixando que ele vença, sem fazer ele fazer força. Como é que você faz com que o teu filho libere toda a força dele no teu braço? É você dando força no teu braço, né? Fazendo ele puxar toda a força dele. É isso que o Eterno está fazendo aqui. O Eterno está lutando com Jacob. E olha só, essa palavra aqui, ó, coloca aqui. Essa palavra aqui, porque tinha saído aí, coisou tudo aqui. Peraí. Essa palavra aqui, ó, charrita, ela tem o significado de lutar, de ter poder, lutar, persistir, demonstrar constância, insistência, exercer-se, perseverar, ser constante, permanecer, conservar-se. Por que Jacob estava lutando contra esse homem? Porque ele não queria morrer, né? Então, o Eterno, ele está lutando contra Jacob e Jacob está prevalecendo para que o Eterno mostre para ele que ele é capaz. É por isso que o Eterno está lutando contra Jacob e deixando Jacob vencer. E falando para Jacob com essa palavra aqui, ó, você é constante, você é permanente, você persiste, você insiste, você tem poder para lutar. Você vai conseguir. Isso é um pai ensinando o seu filho a ser forte. Essa luta é um pai ensinando o filho a ser forte. Por quê? Porque Jacob estava morrendo de medo e de angústia.
Tanto que, olha só, depois que o Eterno fala e mostra para Yaakov que ele é persistente, né? Shahita, que ele é um homem forte, que ele é persistente, ele tem poder para lutar, ele é constante, né? Ele luta pela sua permanência, ele luta para conservar sua vida. O que ele vai fazer? Parece que o medo passa. E aí o que ele vai fazer? Ele vai perguntar para aquele homem o nome dele. Ele, porém, responde: por que você me pergunta pelo meu nome? E então, ali, ele abençoa Yaakov. Ou seja, o Eterno, ele troca, aliás, ele não troca, ele dá esse nome, né? Porque a gente vê que ele continua chamando Yaakov de Yaakov, mas ele demonstra a Yaakov que ele é Israel, aquele que aquele que perseverou, aquele que perseverou com Elohim e com as pessoas. E ele prevaleceu, né? Gente, é ou não é? O nosso povo, Israel, é ou não é assim? Tantos lutam contra ele. Do início ao fim é assim. Tantos lutam contra Israel. Tantos querem destruir, acabar, aniquilar, tirar da face da terra Israel. Mas o que o Eterno nos mostra aqui? Que podem lutar quanto for, mas Shahita, Israel, ele luta, ele tem poder, persistência, constância, insistência, né? Ele persevera e ele, por causa dessa constância dele, ele permanece sendo conservado, assim como Yaakov. O Eterno, ele é maravilhoso em nos ensinar. E aí, Yaakov chama aquele lugar de Peniel, a face do Eterno. Por quê? Porque ele diz: eu vi Elohim face a face e a minha vida foi poupada. Ao contrário do que todos dizem, que quando você vê Elohim morre, ele teve a vida poupada. Não apenas porque ele viu Elohim e não morreu, mas porque Elohim o abençoou com aquilo que ele queria. O que ele queria, gente? Isso mesmo. Ele queria que o Eterno o livrasse da morte. Vamos lá, continuar, para a gente continuar vendo. É maravilhoso esses ensinamentos, né? E aí, amanhece o dia, né? E Yaakov ergueu os olhos e observou. E ali estava Esav. Aí vinha Esav. A caminho, e com ele 400 homens. Por isso, Yaakov não diz mais que ele estava com medo. O que ele faz? Ele dividiu os filhos entre Leia, Raquel e as duas escravas, né? Fazendo grupos. E aí, vamos ver o que acontece. Colocando em primeiro lugar as escravas e os filhos, Leia e seus filhos em segundo lugar, e por último, né, Raquel e Yosef. E aí, então, gente, muitas pessoas vê esses dois aqui, ó, esses dois versos aqui, e eles pensam que Yaakov não amava essas pessoas, né, de tal maneira. Eles pensam isso, mas olha só. E que também Yaakov, ele estava usando esse primeiro grupo como um escudo humano. Yaakov não era terrorista, né? Yaakov não faz isso, ele não é terrorista. Olha o que o verso 3 fala. Então, ele mesmo passou adiante e prostrou-se com o rosto em terra 7 vezes antes de se aproximar do seu irmão. Ou seja, ele está mostrando para o seu irmão que plenamente ele é servo, né? Ele não está ali para ser servido, mas plenamente ele está ali para servir o seu irmão. Mas ele passa na frente de todos eles. Ou seja, Yaakov não colocou a sua família como um escudo humano, não. Ele separou em grupos para
ver se eles tinham chance. Eu tenho certeza que ele deve ter dito: menino, eu vou na frente. Quando vocês ouvirem os gritos, sai correndo todo mundo para vocês se salvarem. E perceba que mesmo Yaakov tendo sido abençoado, ele continua com seu plano. Ele continua, mandou os animais na frente e separou a família em grupos e foi na frente de todos eles. E aí o que vai acontecer? Esaú correu para encontrá-lo, abraçou, lançou-lhe os ombros em volta do seu pescoço e beijou-o, e eles choraram. Esaú olhou para as mulheres e filhos e perguntou: quem são esses que estão com você? Jacó respondeu: os filhos que Elohim graciosamente me concedeu ao seu servo. Aqui no verso 4, nos mostra, né? Nos mostra aquilo que Jacó não poderia fazer, né? Aquilo que não estava mais na mão de Jacó, o poder de fazer, né? Então, é nesse momento aqui, nesse momento aqui, do verso 4, que onde Jacó não tem mais o que fazer, que o Eterno age. É como se você fosse à beira do mar e chegando lá na beira do mar, né? Você já à margem do mar ali, à beira-mar, você já não tem mais o que fazer. Você percorreu todo o caminho e chegou até o ponto que você não tem mais o que fazer. A fé é assim, gente. Nós percorremos na nossa fé o caminho até o ponto de chegada, não de chegada ao outro ponto, mas de chegada ao momento que nós, da nossa parte, não temos mais nada a fazer. Jacó chegou nesse ponto, agora foi com o Eterno. Chegou na beira do mar, não tem mais o que fazer. Só o Eterno abrindo o mar ou fazendo alguém vir te buscar para você atravessar no outro mar, do outro lado, a outra margem. Jacó chegou ao momento onde ele não teria mais nada o que fazer. Agora sim, ele estava dependendo inteiramente do Eterno, e o Eterno vem em seu socorro e faz com que o seu irmão o perdoe, o abrace, e eles estão juntos. Vamos continuar. Então as escravas se aproximaram, né, dos seus filhos, e eles se prostraram. E aí chega toda a família e também se prostra diante de Esaú. E nós sabemos, gente, que o único que não se prostrou diante de Esaú foi Benjamim. Por quê? Porque ele não havia nascido ainda, né? E Jacó se prostrou 7 vezes, colocando-se como servo do seu irmão diante dele, né? E todos os seus filhos também se prostraram diante dele, menos Benjamim, porque Benjamim ainda não havia nascido. E depois disso, a Torá vai nos falar que o Esaú volta, né? Com os 400 homens. Jacó disse que não precisava ele estar com ele, né? Porque ele andava segundo os passos das crianças, que era muito devagar, e dos animais, né? E que não precisaria a escolta deles, né? Então, Esaú, ele continua. E o que Jacó faz depois desse grande livramento, da grande angústia e medo de Jacó? O que ele faz, gente? O que Jacó vai fazer se passasse? Jacó seguiu até onde? Sucote, cabanas, onde construiu uma casa e fez abrigos para seu gado. Esse é o motivo do lugar ser chamado Sucote, abrigo. Jacó, esse homem cheio de fé, que com as suas ações nos mostram essa grande fé.
Ele agora recebe um grande livramento do Eterno. Ele lutou com o Eterno e prevaleceu. O Eterno muda o nome de Jacó para Israel, aquele que luta com o Eterno, com Elohim e com os homens e prevalece. Gente, depois de tudo isso, o que um ser humano poderia acontecer com ele? A maioria dos seres humanos, mas não aqueles que fazem techuvá. Eles vão se engrandecer, estufar o peito, achar que eles são os caras, achar que a partir dali ninguém mais pode derrubar ele, achar que ele tem o poder na mão porque ele tem o melhor exército, a melhor inteligência, a melhor tudo. Ele enche o peito de arrogância e não olha que tudo aquilo aconteceu não foi por causa dos seus atos de fé, mas pela misericórdia do Eterno. Os seus atos de fé só o levaram até a margem do mar, mas quem fez atravessar o mar foi o Eterno. Os seus atos de fé o levaram apenas diante do seu irmão, mas quem livrou ele do ódio do irmão foi o Eterno. E Jacó, ele sabe disso. Jacó não enche o seu coração de arrogância, achando que pelos atos dele, da fé dele, ele foi salvo. Aí para onde é que ele vai? Para Sucote, mostrando a humildade desse homem que lutou com o Eterno e que lutou com os homens e que prevaleceu. Mas essa arrogância, esse se achar não entrou no seu coração. Jacó foi para Sucote. Todas as vezes que nós temos uma grande vitória, nós temos que ir para Sucote. Para quê? Para que não nos tornemos arrogantes. Para não achar que nós somos invencíveis, infalíveis, para não achar que o mar se abriu pela força do nosso poder, para não achar que o muro caiu porque foi a gente que arrodeou o muro. Meu amigo, se não fosse o Eterno, pode arrodear um muro até formar um buraco e chegar lá na camada de fogo da terra, que o muro não cai se não for o Eterno, né? Jacó teve a sua bênção. Jacó creu e com as suas obras ele demonstrou a sua fé. E assim como o seu avô Abraão, o pai da fé, Jacó, ele nos demonstra o que é realmente a fé. Mas também existe um outro Jacó, o Talmide de Yeshua, que ele também vai falar para nós claramente o que é fé. Vamos lá ver, gente? Para a gente fechar esse assunto da fé de Jacó, para a gente puxar para nós, extrair para nós o máximo que a gente puder, para a gente elevar a nossa fé em ações, vamos lá aprender também com esse Jacó. Porque o meu intuito é que você que você tenha no seu coração, que você entenda no seu coração o que realmente é fé. Porque o que eu vejo é que muitas pessoas não entendem o que é fé. Acham que fé é apenas o falar. Ah, eu creio. Pronto, agora eu estou salvo. Ah, o Eterno vai me livrar. Pronto, agora acabou. Ele vai me livrar, né? O Eterno vai me levar até o mar, vai fazer eu sair daqui da minha cadeira e me levar até o mar. Eu estou olhando para o mar aqui. E pronto, né? É ele quem vai fazer isso. Eu não vou precisar sair da minha cadeira, já que ele disse que eu vou para o mar, eu não vou precisar sair da minha cadeira para ir até lá, porque ele vai me tirar da minha cadeira e vai levar eu até lá. Aí eu morro e nunca chego lá no mar, porque eu tenho essa mentalidade de fé, né? Vamos lá, Tiago 2, Jacó, né? Que foi traduzido como Tiago. 2 do capítulo 14, a gente vai ver alguns versículos para a gente mergulhar no que é fé. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? O que é fé, gente?
Fé é obra. Fé é obra. Acaso a fé pode salvá-lo? O que é fé, gente? Fé é obra. Não adianta você levantar a mão e dizer eu creio e pronto, tá salvo. Não. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver com necessidade de roupa ou de alimento, né, de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, dar nada. De que adianta isso? Assim também é a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém me dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Alguém me dirá, eu tenho fé. Aí eu vou olhar para ele e vou dizer, eu tenho obras que demonstram essa fé. Jacó era um homem cheio de fé. Por quê? Porque com as suas obras ele demonstrou a sua fé, assim como seu pai Abraão. Mostre-me sua fé sem obras e eu lhe mostrarei minha fé pelas obras. É por isso que eu digo, Jacó era um homem de fé. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e eles tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obra é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras? Quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Por que ele fala isso aqui, gente? Pode ir lá, vamos lá. Bereshit 22. Em Bereshit, Gênesis 22, vocês vão ver que na Akedah, no momento que o Eterno pede Isaac a Abraão, ele não dá um pio. Ele não solta um suspiro. Ele não fala nada. Tudo que demonstra a fé nesse momento aqui de Abraão foi o ato que ele fez. Foi o ato. Abraão só vai falar alguma coisa depois que ele chega lá no lugar e ele diz para os servos, vocês ficam aqui, que nós iremos, adoraremos e voltaremos. Foi somente aí que Abraão falou. Então, ele continua dizendo, você pode ver que tanto a fé, né, como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Ou seja, Jacó sabia que ele ia ser salvo pelo Eterno dos seus irmãos. As suas obras demonstrou isso. Abraão sabia que Isaac seria o homem da promessa. O Eterno prometeu isso. E as suas obras demonstrou a fé que ele tinha disso. Porque ele levou o filho dele até lá. Ele amarrou o menino, ele colocou o menino em cima sem dizer nada. Sem dizer, tá bom, Eterno, eu vou. Não. O Eterno disse, me dá teu filho. Ele pega o menino apenas e vai. E ele não diz nem sim nem não. Ele vai. Ele faz. Jacó sabia que ia ser livrado do irmão, mas todos os seus atos só demonstravam que ele tinha fé. Que ele saiu do lugar de onde ele estava com a voz do Eterno e foi até lá, porque o Eterno disse ele, com todos os seus atos, fazendo tudo o que ele deveria fazer, ele chegou até o seu irmão, sabendo que o ódio do coração do irmão dele só seria tirado pelo Eterno, mas que ele ia fazer tudo o que estava ao alcance dele para que aquilo acontecesse. Vejam, verso 24. Que uma pessoa é justificada por obras, não apenas pela fé. Assim como um corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E eu não preciso mais dizer nada quanto a isso. Vamos continuar, porque nós não temos o dia todo.
Então ele viaja de Padã Aram e ele chega em segurança. E será que toda a saga de Yaakov terminou, Senhor? Essa saga de... Agora já passou todo o perigo, né? Ele vai lá, chega lá em Shechem, e ele compra um pedaço de terra, né? E ele constrói ali um altar para Elohim. Mas será que esse altar está no lugar que Elohim queria que estivesse? Vamos ver se estava ou não. Mas será que agora o nosso querido Yaakov está em segurança, gente? Vamos ver, vamos continuar vendo. Porque a nossa vida de Teshuvá é uma guerra constante. A filha de Yaakov, Diná, com Léa, ela sai para ver as filhas da terra. E aí o que acontece? O filho de Shechem, que é o príncipe daquele lugar, ele viu ela, né? Ele viu ela e ele agarra ela e ele estrupa e humilha aquela moça. Porém, apesar de tudo isso, o que vai acontecer? Ele sentiu-se fortemente atraído pela menina, né? E ele se apaixona por ela e ele tenta ganhar a afeição dela. Depois de passar pelo medo de ser morto pelo seu sogro, depois de passar pelo medo e a angústia maior de Yaakov, que foi ter medo de morrer na mão do seu irmão, do exército que ele estava vindo. Agora Yaakov chega a Shechem, ele acha que ele vai respirar e aí acontece tudo isso. A filha de Yaakov é estuprada, mas o estuprador se apaixona por ela e ele quer essa mulher. E ele fala com seu pai. E aí, o que esse jovem faz? Ele chega até o seu pai, fala com seu pai e diz para ele ir até Yaakov para pedir a filha de Yaakov em casamento, né? E Yaakov, descobrindo isso, ele não faz nada porque os filhos dele estão no campo. Ele teme porque ele está sozinho, ele não é um exército, ele não tem um exército, né? Então, quando os filhos de Yaakov chegam, eles, ao invés de perdoarem, de dar a irmã dele viver em paz, não, eles armam um plano de vingança. E o plano da vingança é: vocês só se casarão com as nossas filhas e nós com as suas filhas se vocês se circuncidarem. Mas o que eles tinham um plano em mente? E como Shechem, pela sua paixão, movido pela sua paixão, ele logo aceita isso, né? E ele não demora em cumprir o que eles pedem. E aí o que ele faz? Eles vão até a entrada da sua cidade, conversa com todos os homens, né? E eles dizem que aquele povo é pacífico, né? E que vive na terra e que para se juntar a eles teriam que fazer a circuncisão. E eles fazem essa circuncisão, né? Tudo que os filhos de Jacó queriam. E aí, no terceiro dia, quando eles estavam no auge da dor, né? Eu não sou homem, mas eu sei que dói, porque o meu filho passou por esse procedimento não há muito tempo. O que acontece? Chega lá os filhos de Yaakov, Levi e Shimon, e mata todos os homens da cidade. Depois os seus irmãos vão para pegar o espólio da cidade. E aí Yaakov sabe de tudo isso, se apavora mais uma vez, porque esse é um grande problema. Ele acha que todos os homens daquele lugar se juntariam para lutar contra ele, e ele não estava errado, né? Aí o que acontece? Eles respondem: você acha que nós vamos deixar nossa irmã ser tratada como uma prostituta? Que nada, eles queriam se vingar. E aí, a partir disso daqui, vem a Teshuvá do nosso pai Yaakov, e a gente vai terminar com essa parte, tá bom? Vamos lá ver rapidamente, porque a gente já tá passando do horário. Passa muito rápido. Engraçado, semana passada não demorou, mas essa semana passou rápido demais o tempo. E aí, o que acontece? Vem a Teshuvá do nosso pai Yaakov, né? Elohim disse a Yaakov: levante-se, suba a Bet-El. Gente, todas as vezes
que Jacó está em perigo, o Eterno vem a ele e pede para ele levantar-se, para ele sair do lugar, né? Aí você pensa assim, né? O Eterno tem uma promessa na minha vida, então nada de mal vai me acontecer. Eu tenho fé nisso. Mas olha só o que é que a Escritura nos mostra todas as vezes. Que Jacó estava em perigo de vida, o Eterno diz, levante-se e suba e vá para Beit-El, né? Todas as vezes ele diz para ele sair de algum lugar para ir para um lugar, né? Então, quando você vê que você tem uma promessa do Eterno, que você é uma pessoa de fé e vê o perigo e você não sai de perto do perigo, meu amigo, isso não é fé, isso é ignorância, isso é imprudência, isso é arrogância. Você vai e pode sim morrer, né? Olha só, todas as vezes que Jacó estava em perigo, o Eterno dizia para ele, levante-se e vá, suba para Beit-El. Então, se você é um homem de fé, uma mulher de fé, está em perigo e não sai de perto do perigo, isso é ignorância, né? O Eterno vai me salvar, por causa disso eu vou passar aqui no meio do tiroteio. Ele vai me salvar. Meu amigo, você não tem o seu peito à prova de bala, não, né? Você tem que ser prudente. O Eterno ensina isso. Então o Eterno aparece a Jacó e pede para ele subir finalmente para Beit-El, que era para onde o Eterno mandou ele ir lá, mas ele em vez de ir para Beit-El, ele para em Sichem, né? E ali, olha onde era o altar, o lugar do altar que o Eterno gostaria que ele tivesse feito. Não era em Sichem, era em Beit-El. Então, ele diz para ele subir para o lugar que ele apareceu a ele, né? Quando ele fugia do seu irmão Esaú. E aí, olha só o que Jacó vai fazer quando ele começa a sua techuvá. Então, Jacó disse a sua casa e a todos os outros que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão com você, purifiquem-se e vistam outras roupas. Olhem só, a primeira coisa que um ser humano deve fazer, mostrando-nos aqui Jacó, quando ele começa a techuvá. Qual é, gente? Limpar a sua casa. Limpar a sua casa. Lembra dos deuses que Rahel havia roubado do seu pai? Mas não apenas isso. Na verdade, todos aqueles que moravam para aqueles lugares, né, tinham os seus deuses, né? Tanto que era deuses e brincos, né? Eles usavam como amuleto. E ele pede para eles se limparem, para eles se purificarem, para eles trocarem as suas roupas. Purificar o que é imergir, né? É o mikve, que a gente chama. O povo chama de batismo. E trocar as roupas, ou seja, agora você é uma pessoa diferente. Você não é mais aquele que anda com deuses, né? Ele pediu para que tirasse todos os deuses e purificassem-se. Por quê? Porque eles estavam indo para Beit-El. Gente, eu vou ter que pular algumas coisas aqui, porque senão nós não vamos ver tudo. Eu fui muito devagar hoje. Então, Jacó chega até Luz, que é Beit-El, né? Junto com a sua família, né? E ali ele constrói um altar, né? E ele chama esse lugar de Beit-El. Mais uma vez, né? Porque ele já havia posto esse nome nesse lugar. E depois disso, né? Vai melhorar para Jacó? Não. Aí a Débora, a serva de Rívica, morreu ali naquele lugar. Muita gente se pergunta o que essa mulher estava fazendo aqui, já que ela é serva da mãe de Jacó. Gente, não aparece em lugar nenhum do texto, mas Rahel, ela estava grávida, né? Ela estava grávida. E essa mulher aqui, ela é a ama de leite, ela é a babá, né? Então, o que eu, Cassie, acho?
Jacó já estava há um bom tempo aqui. Ele não chegou ontem. Ele já estava há um bom tempo aqui. Tanto que Diná já estava adulta, né? Já tinha idade para ser mãe, né? Os seus filhos também. Então, essa mulher aqui, para mim, foi a mãe dele que mandou para ele para cuidar de quem? Para cuidar de Rahel, que vai ser que é a mãe que tá grávida, né? Ela tá grávida, ela engravida a segunda vez e tem o seu filho Benjamim. E essa Débora, ela era muito amada, muito amada. Ela cuidou de Jacob, ela cuidou de Esav, né? E cuidaria dos filhos de Jacob, né? E talvez cuidou dos filhos de Jacob. Talvez a mãe dele, quando ele voltou, ela enviou ela para cuidar dos filhos de Jacob. E aí vem o verso 15. Vamos para o 16, para a gente já terminar, tá bom? Então, eles partiram de Beit-El e estavam a uma certa distância, né? Então, Rahel, ela começa a sentir dores de parto. E quando, por causa das dores de partos e a complicação, ela acaba falecendo do seu filho Benjamim. Filho esse que ela queria dar o nome de Ben-Oni, filho do meu pesar, mas Yaakov não deixou. Foi a primeira vez que ele deu pitaco no nome dos filhos dele. Ele colocou o nome do menino de Benjamim, que é filho da minha mão direita. E agora, para a gente terminar, a gente vai ver a morte de mais uma pessoa nessa porção, né? E então, finalmente, Yaakov chega à casa de seu pai, mas Isaac viveu até 180 anos de idade. Então, ele exalou o último suspiro e morreu e foi reunido a seu povo um homem idoso que viveu muitos anos. E seu filho Esav e Jacob o sepultaram. Ou seja, antes do nosso pai Isaac dar o seu último suspiro, morrer, dormir, o Eterno dá essa bênção para ele. Ele ainda vê os seus filhos juntos, ele ainda vê o seu filho Yaakov, né? Ele conhece os seus netos, ele conhece os seus filhos do seu filho, né? As suas mulheres, as suas noras. Então, no seu último momento, o Eterno ainda dá essa felicidade ao nosso pai Yaakov. E apesar de tudo, de toda a briga dessa família, né? Os seus filhos unidos sepultam o seu pai. Bom, pessoal, esse foi o nosso pequeno resumo dessa semana, né? Perdão, eu tive que correr, acabei falando muito devagar, eu tive que correr para a gente conseguir terminar no final, né? Mas eu espero que o Eterno... Eu espero, na verdade, que pela boca dessa jumenta aqui, o Eterno tenha falado ao seu coração, né? E que, assim como o Eterno usou aquela jumenta para falar com Bilã, mas as palavras da jumenta não entraram no coração de Bilã, eu desejo que, da forma contrária, todas as palavras que o Eterno tenha usado essa jumenta aqui penetrem, entre no seu coração e que ele realmente tenha falado a você. E que você possa viver pelas palavras do Eterno, que você possa unir-se ao povo do Eterno, que você possa continuar como Jacob, persistente, lutando por tudo aquilo que você quer. Nosso pai Jacob aprende que bênção não se compra, bênção não se engana para ter, bênção é algo que nós devemos lutar para ter e não roubar. Bênção não se rouba, bênção se luta para ter. Fé sem ação é completamente morta, é um corpo sem alma, sem espírito, não serve de nada, né? Para demonstrarmos a nossa fé, a nossa ação que demonstra essa fé, tanto diante dos homens quanto diante do Eterno. Não adianta você ter a promessa de que vai chegar ao mar
se você não levantar da sua cadeira e caminhar até lá, né? Então, eu espero que o Eterno realmente tenha falado ao seu coração. E, gente, olha só, semana que vem é a porção de número 9, tá? Tá em Bereshit, capítulo 37, 1 do 40, 23. Não esqueçam que dia 7, ao pôr do sol, é a festa de Hanukkah. Terça-feira, estudo preparatório, e 19 horas, no dia 7, nós teremos a festa, tá bom? O professor vem aí para isso. Bom, como presente para vocês e como agradecimento por vocês terem ficado aqui até o final, eu quero dar um presente a vocês. Eu quero mostrar para vocês como que tá lá fora hoje, nesse dia frio, como um presente. E logo depois disso, eu vou trazer a bênção para vocês. Vou trazer a bênção para que, com essa imagem na cabeça de vocês, vocês recebam essa bênção do Todo-Poderoso, tá bom? Vou tentar aqui, para que vocês possam ver um pouquinho do que a gente tem aqui. Vamos lá? Bora ver se vai dar certo. O sol tá bem aí, olha só como tá. Tá vendo? O sol tá se pondo, agora são 13h54. Olha só, o sol tá se pondo. Vocês estão vendo aí como tá? Coisa mais linda, né? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Eterno tenha muita misericórdia de você e que o Eterno te traga shalom. Vamos de brahá com o nosso querido Yosef Torres. פניו אליו והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Com muito frio eu digo Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! Continue aí, não sai daí não, que daqui a pouco vem o nosso querido Renato para fechar esse Shabbat, para colocar a cobertura do bolo.